Olá, Ramadurães, é um enorme prazer estar falando com você em mais um bate-papo sobre estratégia de software. A pauta do dia é o código de pauta, Mr. M e assuntos variados. É uma grande oportunidade de conversar com vocês. Estratégia de software é o meu dia a dia. Atualmente eu trabalho como CEO na empresa global DevPrime, que é uma plataforma para acelerar o desenvolvimento de produtos digitais. Com o DevPrime você tem aceleradores para desenvolver, por exemplo, seu primeiro microservice Cloud Native em 30 minutos. E o nosso bate-papo está bem interessante, eu vou trazer alguns tópicos para provocar uma discussão. E antes de mais nada, tá? Você que nos acompanha, a nossa ideia aqui não é mirar uma determinada pessoa, mirar um determinado cenário, e sim trazer um contexto de discussão para que juntos a gente consiga evoluir a estratégia de desenvolvimento dos nossos projetos de software. Eu trabalho no mercado de desenvolvimento de software há mais de 25 anos. Nos últimos 15 tenho discutido e apoiando projetos complexos de software em empresas que faturam mais de R$1 bilhão no Brasil. O meu dia a dia é estudar projetos de software e esse bate-papo é justamente fruto desses estudos, fruto da prática e de cenários que eu acompanho com muita frequência. Quando eu comecei a trabalhar com software há muitos anos atrás, a gente não tinha esse mundo de informação que a gente tem hoje, não tinha ferramentas de busca para encontrar informação. A gente praticamente estudava no livro, tinha que buscar um fundamento, tinha que entender como as coisas funcionavam para depois fazer as implementações. Ok, tudo evoluiu, tudo mudou e a gente tem que se adaptar, só que alguns pontos de atenção, eles permanecem os mesmos, tá? Principalmente nessa nova jornada digital, onde a gente tem um stream muito grande de informação. E vale ressaltar que eu super incentivo, tá? Você a participar de eventos, você colaborar produzindo conteúdo, compartilhando as suas experiências, porque é muito valioso para a gente enriquecer todo o nosso ecossistema. E essa experiência de compartilhamento pode acontecer dentro do seu próprio sprint de trabalho, do seu squad, dentro da sua empresa, fazendo meetups internos, fazendo meetups públicos, ou seja, é super importante essa experiência de pessoas compartilhando seus desafios, que soluções encontraram. E eu gosto muito desse tipo de colaboração. Dito isso, vamos à pauta principal dessa discussão, onde eu quero trazer uma boa reflexão para vocês sobre o que acontece nos projetos de software, tá? Uma coisa é você compartilhar a sua experiência, outra coisa é alguém simplesmente tentar replicar essa experiência sem entender nem em que contexto essa experiência que você compartilhou pode ser aplicada. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios, né, na indústria de software, e é um grande desafio no dia a dia nos projetos. Antes de avançar, eu vou contar para vocês, durante a auditoria em projetos de software, eu tenho um caso muito interessante, uma grande companhia, e nós encontramos um problema no processo, né, que estava afetando diretamente a operação. Ao analisar o código-fonte que a gente encontrou esse problema, tá? Porque a gente tentou entender qual era a lógica que estava por trás daquela implementação, né? E aquela implementação estava provocando uma queda na própria operação do produto como um todo. Fomos descobrir que aquele código era um código de exemplo que veio de algum outro lugar e simplesmente foi atachado dentro daquele processo, tá? E no local que foi colocado acidentalmente, né, todos os requests que estavam passando, né, na aplicação estavam sendo afetados pelaquela implementação. Então, é uma questão muito comum nos projetos de software. Eu não sei quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de auditar projetos de software, faz parte do nosso dia a dia. Nós fizemos isso durante 15 anos na nossa consultoria, tá? E o objetivo é justamente encontrar esses desafios que estavam afetando a operação dos projetos de software. E uma das coisas comuns, né, acabou virando uma causa comum, que eu passei a encontrar foi justamente códigos fantasmas dentro do processo de desenvolvimento. Quando eu comecei a desenvolver software, a gente não tinha um Google, né? A gente tinha livros, a gente tinha no máximo um código impresso numa revista que você olhava e depois você fazia o seu entendimento, tá?
Hoje está tudo mais fácil, né? A gente abre o Google, encontra um bloco de código e, se não tiver um pouco de calma, a gente transporta novos problemas para os nossos projetos, tá? Então, esse é o grande alerta principal dessa discussão que eu trago para vocês. E aí, quando você for trazer uma solução dessa que você achou no primeiro momento que é a solução mágica, você precisa analisar, né? Que problema ela está resolvendo? Que problema ela cria? Essa implementação que você está fazendo agora vai trazer alguma complexidade quando você precisar evoluir essa implementação? Então, esse é um ponto-chave que sempre existiu, tá? Essa discussão sempre existiu nas áreas de arquitetura, independente de arquitetura, na verdade, porque eu já conheço essa discussão de muitos anos, tá? Antes mesmo da gente ter uma concepção de uma visão de área de arquitetura. Então, é super importante você entender, né? Porque às vezes, imagina o cenário, eu compartilho uma experiência que eu tive, tá? Para resolver um determinado problema, num determinado contexto. Aí você vai simplesmente no piloto automático, copia tudo aquilo ali e atacha em um outro processo, sem estabelecer uma análise, né? Sem tentar entender pelo menos o meu contexto e comparar com o seu contexto. E eu lhe devolvo a vocês a pergunta: quantas vezes vocês já viram isso? Será que isso acontece de verdade? Vocês já fizeram isso? Então, aqui é um bate-papo de reflexão, tá? Porque esse é um ponto crítico nos projetos de software. E ele vai se tornar cada vez mais crítico, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais acreditando a confiança, porque copiou e colou, sem análise do propósito. E quando você está desenvolvendo software, você tem que compreender o propósito. E é uma das coisas que eu sempre reforço com o meu time, com as pessoas que interagem comigo, tá? Procure entender os fundamentos, né? Procure entender qual é o racional daquele processo, porque é dessa forma que você vai entender se aquela solução está encaixando com o que você está buscando, tá? E aí, não simplesmente copiar qualquer código e atachar dentro do seu projeto de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui simplesmente de qualquer coisa, tá? Estamos falando de implementações que podem trazer sérios prejuízos para a continuidade do seu projeto, para a manutenção do seu projeto, para o dia a dia, do trabalho que você desenvolve com tanto esforço, tá? Então, estude também. É fundamental estudar. Não basta simplesmente pegar uma implementação e jogar no projeto de desenvolvimento. Até aqui tudo bem, tá? Esse é um cenário muito comum que a gente percebe nos projetos de desenvolvimento de software. Eu estou trazendo mais a reflexão para que vocês estejam sempre preocupados, porque acontece todos os dias, tá? Todos os dias. E uma dessas implementações pode cair num pipeline de processamento errado e trazer um prejuízo ao projeto, porque você não analisou, tá? Você olhou para aquilo ali, não olhou o problema que você está resolvendo, não olhou o problema que a pessoa estava resolvendo, tá? E encaixou isso simplesmente no modo automático. Então fica aí essa discussão para que vocês tenham sempre essa preocupação. E talvez muitas pessoas, tá, estejam fazendo sem sequer se permitir a crítica. E esse é o ponto-chave da discussão. As pessoas precisam entender que o nosso papel, como profissional de software, é seguir os fundamentos, é questionar o problema que a gente está resolvendo, tá? Isso é um princípio básico. Não adianta querer sair atropelando tudo e depois as peças não se encaixarem e a operação não se sustentar. E isso acontece com muita frequência, tá? Muito mais do que vocês imaginam. Imagina que nos últimos 15 anos eu tenho conversado com os projetos mais variados possíveis, em empresas de todas as áreas possíveis. E como parte do meu trabalho, além de ajudar os clientes, né, nessa transição complexa que é um projeto de software, eu estudo software, tá? Eu estudo comportamento, eu estudo a história de como emergiu aquele software, qual era o retrato que tinha naquele momento
como ele foi evoluindo com a evolução da empresa, tá? Qual a cultura da empresa, porque é dessa forma que eu consigo propor uma transição, entendendo todo esse histórico envolvido. E isso você tem que fazer também a cada projeto novo que você chegar, tá? Independente desse exemplo do código, você precisa entender a cultura para depois você propor, inclusive, outros caminhos. É dessa forma que você consegue mostrar às pessoas que, às vezes, aquele cenário que eles estavam aplicando já não se aplica mais, tá? Esse é um grande desafio também que eu vejo as pessoas reclamando nos projetos de software. O crescimento da internet trouxe problemas adicionais. Eu sou 100% a favor da democratização. Eu uso a internet há muitos anos, tá? Há muitos anos. E eu sou 100% a favor da democratização, do compartilhamento. Isso é muito importante ressaltar para vocês antes do próximo comentário. O crescimento da internet, a popularização dos serviços digitais, novos caminhos de monetização começaram a propagar uma segunda fase desse momento de simples copiar código. É o que eu qualifiquei como código de palco, tá? Você vai guardar muito isso e você vai lembrar todas as vezes quando você vê um código de palco. Então, código de palco são iniciativas disponibilizadas simplesmente com o objetivo de obter um clique, tá? Então, eu posso usar vários artifícios de marketing para chamar, criar frases provocativas de efeito, contra tal coisa, 10 fatos, 5 fatos, contra determinado contexto, tá? Então, isso tem se popularizado muito na internet e isso se torna popular porque é geralmente uma provocação, tá? É um copy feito com o objetivo de atrair a sua atenção. Só que quando você está falando de desenvolvimento de software, você está falando de implementações que vão afetar milhões de pessoas, tá? Você está falando de implementações que decisões dependem de análise, depende de experiência. E aí fica o meu alerta para você, baseado nos princípios anteriores, onde você não deve simplesmente copiar e colar sem analisar, você tem que ficar atento também com propagação, né, de ruídos baseados simplesmente no conceito de código de palco. Se você questionar ao propagador do código de palco quantas vezes, quantos projetos, qual o track record, qual a experiência, né, em implementação de projetos, você não vai ter resposta, tá? Porque o único objetivo dali é fazer uma publicidade ao redor daquela discussão. Porém, isso acaba num mundo de desconexão, num mundo onde de um lado a gente tem muita informação, do outro a gente tem um mar, um oceano azul de desinformação, acaba assim desencontrando o entendimento sobre as soluções aplicadas nos projetos de software. E aí, volta ao que eu falei para vocês no início sobre um princípio fundamental de você estudar continuamente, tá? As pessoas estão deixando de estudar e isso tem provocado uma queda do nível técnico, tá? Não deixe de estudar. Então, é muito importante você estudar, ter fundamentos e se propor participar de diversos projetos, mesmo com dificuldades, para vocês adquirirem experiência. O senso crítico de vocês vai se formar baseado na experiência, tá? Então, a teoria é a base, as pessoas estão ignorando a teoria e estão indo para um caminho onde não estão adquirindo a experiência, tá? E simplesmente navegando no mar de desinformação. Se você não buscou os fundamentos, não está analisando a estratégia que está sendo aplicada no seu projeto de software, você vai expor ou vai participar de um projeto exposto a um risco de ruína, tá? E aí a gente vai entrar naquela rotina de caos que você já conhece, que é desgastante, tá? Para todo o ecossistema das pessoas que participam da comunidade daquele projeto. Então, se o seu projeto falha, você afeta os clientes, e pode ser milhões de clientes, afeta
toda a área da empresa, afeta o futuro da empresa, o futuro dessas pessoas que trabalham na empresa, afeta o futuro de todo o time de tecnologia também, tá? Porque é desgastante trabalhar em um ciclo recursivo onde você tem os mesmos problemas todos os dias, né? E isso acontece com muita frequência nos projetos de software. Então, tudo que você encontrar, você tem que analisar, tá? Principalmente se aquele ponto específico é aderente ao seu projeto. E antes de tomar a verdade, analise a origem, se existe um track record, se existe uma experiência, tá? Antes de você tomar como crença um código de pauta. Então, esse é um ponto muito importante também, porque você pode estar liderando uma iniciativa de um projeto de software, pode ser um projeto seu, pode ser um projeto que você colabora, tá? E ter atenção sobre cada linha de código que nós desenvolvemos é fundamental. Eu costumo dizer que uma linha de código define o futuro do seu negócio. E a gente vive uma corrida pela transformação digital. As empresas estão correndo contra o tempo para investir em novas estratégias de transformação. A inovação não é um item opcional. Então, esse é o ponto claro e tem que estar claro para todos vocês. Por isso que cada linha de código é super importante para apoiar toda essa estratégia de transformação. Se uma determinada companhia não conseguir se adequar, não importa o tamanho dela, tá? Pequeno, médio ou grande, ela não vai se posicionar. Simplesmente os clientes vão se conectar com uma outra concorrente, tá? E é esse o modelo do mercado digital, onde empresas concorrem entre si localmente, globalmente e inclusive, tá? É importante ressaltar, em outras áreas. Olha que bacana, tem empresas que foram criadas para um objetivo e agora estão com um outro serviço digital em um outro segmento também. Então, é essa dinâmica que a gente está enfrentando e temos um papel fundamental como profissionais de software, como agentes de transformação, de apoiar esse caminho de inovação, de readequação dos modelos de negócio e oferecendo junto com isso todo o suporte tecnológico. E as implementações que nós fazemos, elas precisam evoluir junto com a demanda do negócio. Para vocês terem ideia, quase que todos os projetos que estão hoje no mercado, principalmente projetos que já são grandes, tá? Eles já estão considerados como projetos que limitam a inovação. Fato isso que as empresas estão investindo fortunas, tá? Fortunas para trabalharem numa transição para um novo modelo. Porque no passado, é importante vocês entenderem, você dava uma solução e essa solução afetava o quê? 1, 2, 3 pessoas dentro de uma intranet, de uma empresa, né? Muitas vezes você fazia uma solução, aí eu estou voltando um pouquinho anterior, que era uma pessoa que instalava numa máquina e aquela pessoa trabalhava, né? Hoje você tem uma solução que afeta milhões, tá? E esse impacto pode ser enorme para o futuro da organização. Então, vale todos refletirem também, além dos próprios desafios que nós temos no dia a dia, o quanto de responsabilidade nós temos quando tomamos decisão nos projetos de software. E isso é muito relevante, tá? Para vocês como pessoas, para vocês como profissionais, para vocês se estiverem participando com algum modelo de executivo dentro de uma companhia, ou até sócio da própria companhia também, tá? Não importa, tá? O desgaste de um projeto de software nos afeta pessoas ao redor. E trabalhar numa operação de caos não é o caminho desejado de ninguém. E para a gente começar a corrigir, a gente tem que sempre buscar pensar diferente. Tem que aprender com os erros, tem que entender caminhos que não estão funcionando e rever toda a nossa estratégia de desenvolvimento de software, tá? E isso é muito importante, principalmente nesse momento, onde a gente vai trazer cada vez mais pessoas aos projetos que não tiveram tempo de formação adequada, tá? Que não tiveram tempo de ganhar corpo de aprendizado, né? E isso é super importante. Então a gente precisa ajudar essas pessoas que vão chegar aos projetos e dar para elas um bom norte
tá? Para que elas consigam se desenvolver junto com o projeto, que vai continuar evoluindo, tá? Então, esse é outro ponto-chave na discussão. Vocês que nos escutam precisam ajudar as outras pessoas, orientar do ponto de vista de estudo, né, para que consigam avançar também estudando os fundamentos, orientar do ponto de vista prático, né, porque é na prática, é no campo, é no play que a realidade acontece, né? E muitas vezes você olha para um cenário, uma hipótese, e quando você coloca em prática, é outro conceito. E isso vale a reflexão para qualquer código que você pegue na internet, isso vale a reflexão para qualquer passo que você dá no projeto, tá? A gente não tem mais oportunidade pro eu acho, eu estou com vontade, né? Ou eu estava com preguiça mesmo, copiei e colei. Tenha ciência que essa decisão vai provocar um impacto no seu projeto. Então, é a melhor reflexão que você tem, tá? É uma reflexão fundamental dentro da equipe que você trabalha, dentro do squad de arquitetura, dentro da própria organização. Porque todo o movimento que nós fazemos no projeto de software, ele vai nos levar para frente ou ele vai nos levar 5 passos para trás. É simples assim, tá? Quantas vezes vocês já viram, né, uma aplicação ser movida rapidamente à produção e ficar 3 meses depois aí tentando consertar? E aí depois se torna uma operação de software que você não consegue manter. E o custo, né, quando você vai analisar de fora, para manter aquela operação, é maior do que o custo de desenvolvimento. Então, a gente consegue fazer esse milagre no projeto de software, né? Ou seja, é tão difícil manter, tá tão mal estruturado, gera tantos desafios, que é muito custoso. E aí, se eu perco muito tempo fazendo isso, o que é que eu deixo de fazer? Eu deixo de inovar, eu deixo de trazer novas features, porque tudo que eu mexo naquela operação me dá problemas. Então eu acabo limitando drasticamente o meu fluxo de inovação. E aí quando você começa a olhar sobre causa raiz, né, aí você começa a voltar para os fundamentos. Tá? Aí você vai ter discussões sobre decisões que você está tomando e exemplos básicos como eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? E obviamente tem outras decisões fundamentais de estrutural, do ponto de vista de arquitetura, que suportam uma evolução de um projeto moderno. Mas aqui eu estou no ponto específico porque é um fato comum, tá, que acontece nos projetos de software. Esse fato vai se propagar cada vez mais e criar a cultura nas pessoas sobre esses pontos que eu coloquei já vai ajudar a reduzir pelo menos 70%. Vocês vão ver. Pratiquem, né? Coloquem em prática esse bate-papo e depois me deem o feedback. E comentem também comigo, pode ser por LinkedIn, qualquer outro canal que você está acompanhando esse bate-papo, se você já viu cenários como esse, se você já viu decisões tomadas sem as devidas preocupações, né? E é o nosso papel como profissional de software ter sempre essa preocupação. E como tudo é divertido, né, em projetos de software, vamos falar sobre o Mr. M, tá? O Mr. M é um termo que eu estou usando, né, dentro desse conceito de projetos de software, para trazer um cenário também bem interessante. Se de um lado a gente tem um código de palco, que simplesmente são propagação de visões sem experimentação, sem track record, né, e são colocadas para vocês como verdades, tá? Esse é o ponto. Do outro lado tem o Mr. M, tá? O Mr. M é a versão extreme pós-código de palco. São implementações feitas por pessoas que têm os fundamentos, tá? Isso vale ressaltar, e daí a grande dificuldade de você identificar o Mr. M, mas com o objetivo comum, tá? De obter o clique, de gerar um buzz, de fazer um barulho e de chamar também a sua atenção. Vocês já viram que o número de pessoas desenvolvedoras no mundo cresce exponencialmente, né? Então nós temos uma audiência poderosa. Nós temos uma audiência de pessoas que não são de desenvolvimento, mas vão se atrair por algumas discussões. E aí entra justamente o modelo do Mr. M. Mas no final do dia, cabe o quê? O seu filtro, a sua análise, tá? Para entender. Porque se você não analisar, eu garanto a você, você vai cair na primeira
no primeiro print que você visualizar do Mr. M. Isso é básico, tá? Por quê? Porque o Mr. M traz fundamentos técnicos, tá? Para te levar no objetivo que ele quer alcançar. Então, é outro tipo de retórica, é uma retórica fundamentada, tá? E para falar do Mr. M, antes de falar do Mr. M, eu vou dar um exemplo para você, que foi colocado até pelo querido Álvaro Vale, do meu time de engenharia, que é o seguinte: imagina o cenário hipotético, né? Eu tenho um avião, eu tenho uma companhia aérea, na verdade, e eu vou definir uma nova regra nessa companhia aérea. Então, baseado nessa nova regra, todas as pessoas serão obrigadas a cortar as unhas antes de entrar no voo da minha companhia aérea. E por que eu estou fazendo isso, Ramon? Porque eu fiz um estudo que em 20 anos, fazendo essa economia, eu vou economizar 1 tonelada de transporte durante esse período. Uau! 1 tonelada de economia nesse período de 20 anos, se as pessoas cortarem as unhas. Isso está resolvendo o problema da sua companhia aérea? Ah, mas aí, 1 tonelada. Então, a primeira coisa que você olha, né, é pelo indicador. Então, se você não olhar com atenção, você vai entrar vendido. Eu mostrei um cenário que você pode fazer uma experimentação, né? Você pode passar 20 anos cortando as unhas dos passageiros e você vai ter uma economia aí aproximada de 20 toneladas. É uma hipótese, tá? Não se prenda aos números. Mas eu posso induzir você a uma análise errada, que quando você compara com a rotina da companhia aérea, não compensa, tá? Não compensa essa hipótese. Mas no número, parece que ela compensa, né? Eu vou economizar 1 tonelada, né? Que eu poderia estar usando para outra coisa. Só que é 1 tonelada diluída ao longo de 20 anos. Então, você tem que fazer um comparativo, tá? Esse cenário que está sendo discutido pelo Mr. M é aplicado a um cenário real? Então, esse é o ponto-chave que você tem que ter para não entrar na discussão. Esse cenário, no meu projeto, afeta onde? Tá? Esse é o ponto que você tem que entender para não entrar vendido numa discussão. Se você simplesmente olha pelo gráfico da economia que eu estou te dando, você não vai chegar no resultado. E as pessoas têm entrado de uma forma tão cega em discussões como essa, porque são discussões já no nível do Mr. M que você tem que ter um embasamento técnico, tá? Porque o Mr. M também conhece a parte técnica e conhece talvez até mais do que você. Só que o objetivo dele não é melhorar tecnicamente, é justamente provocar um buzz na discussão com você, tá? Então, fica aí a questão da visão, tá? Esse cenário colocado reflete uma realidade? Esse cenário colocado reflete uma realidade dentro dos projetos que eu participo? Porque não adianta você simplesmente sentar no outro dia e refatorar tudo, sendo que você vai ter um processo que vai passar apenas uma vez naquele ponto, tá? Então, aquela mudança, ela não compensa, tá? E essa discussão que eu estou trazendo para vocês devem ter visto muita coisa aí do Mr. M, é sempre a comparação de um código com o outro, né? E um indicadorzinho de performance maravilhoso. E fica aí a questão da reflexão. Vale ressaltar mais uma vez que eu super incentivo pessoas a compartilharem sua experiência, tá? E que eu super incentivo discussões de performance, discussões de otimização. Se tem uma pessoa que persegue, né, a eficiência em projetos de software, sou eu. E eu posso falar para vocês com propriedade, tá? E grande parte dos desafios de performance nasce durante o seu desenvolvimento do seu software e durante o entendimento da solução que você está projetando, tá? Porque, a depender do tipo de negócio que você está implementando, você pode tomar algumas direções adicionais para ter uma melhor performance. E algumas dessas direções estão até cross, depois do primeira linha de código que você escreve. Analisar performance em software é uma coisa que eu defendo há muitos anos, tá? Tanto performance, quanto padronização, quanto deixar a arquitetura desacoplada para você ter manutenabilidade
e ter testabilidade. Isso é um princípio fundamental, para mim é uma essência dos projetos de software, associados a novos requisitos, é óbvio, né, como segurança e muitos outros, mas ter essa preocupação é fundamental. E o que eu trago para vocês é, se questionem. O maior valor é vocês se questionarem se aquela discussão se aplica ou não dentro daquele contexto. Então essa é uma grande provocação também que eu trago para vocês. É um desafio, tá? Porque você encontrar uma discussão onde um caminho te leva a acreditar que tecnicamente é a única solução, só que quando você aplica no cenário, você não vai encaixar. Então, você lidar com discussões do Mr. M são mais complexas do que você lidar com o código de palco. Então, esse é um ponto que eu estou colocando para você e é bem interessante. O código de palco é simplesmente um vapor, né? Monta um copy, monta uma história, adiciona alguns pontos na retórica, mas se analisa logo pela fonte, né? A fonte não tem fundamento do que está falando. Mas, quando você vai discutir o Mr. M, tá? Existe uma outra retórica fundamentada tecnicamente, porém não está fundamentada no cenário, no problema que você precisa resolver. E isso não anula um ponto positivo, tá? Analisar a performance é fundamental. Para vocês terem ideia, há muitos anos atrás, eu acho que em meados de 2005, tá? Quando a Microsoft lançou uma suite chamada Visual Studio Team System, tá? Eu acompanhei desde do zero desse produto e foi assim, um dos grandes marcos de separação. Por quê? Junto com isso veio uma suite de teste, veio uma suite de teste, quando eu digo teste unitário, veio uma suite de teste de carga e veio também um lote de ferramentas de análise de performance, tá? Que continuam até hoje. E vocês sabem que, olha só, eu estou falando de 2005, se você olhar até os dias atuais, muitas pessoas sequer sabem que existe uma ferramenta de análise de performance que mostra o caminho crítico, né, dos projetos de software, porque é que está tendo mais alocação de memória, mais alocação de CPU, tá? E qual é a linha que está fazendo isso. Então, são ferramentas que estão lá. E eu sempre lutei para as pessoas analisarem. Hoje nós temos ferramentas adicionais junto com isso. Temos ferramentas que vão ajudar de fora também, como ferramentas de observabilidade, que vão monitorar a sua aplicação. Ter uma gestão efetiva da performance é fundamental e ela depende da implementação do seu fluxo de trabalho, tá? Você precisa analisar desde o D0 qual é a solução que você está desenvolvendo, ter algumas premissas básicas de performance, como você aloca a memória, tá? E depois você vai evoluir, a depender do seu contexto, adicionando novos mecanismos de cache, distribuição de processamento. Tá tudo mais fácil hoje, porque a gente tem tantos recursos, né? A gente fala hoje de computação distribuída, a gente fala em alta escalabilidade, e tudo isso vem também do core, né? Da arquitetura que você implementa na sua aplicação. Só que chega um momento que são ajustes finos, a gente chama de decisões que eu tenho que tomar, tá? Então, é sempre numa mesa de discussão, quando eu acompanho discussões do nosso time de arquitetura, uma decisão que você toma, que vai te dar até a melhor performance, traz outras decisões secundárias, que nós chamamos de trade-off. Então, pode acontecer, tá? De você ter que avaliar, olha, eu encontrei o melhor caminho para otimizar esse ponto. Só que quando eu faço isso, eu prejudico esse outro ponto. Tem sempre um side effect no processo, tá? E aí você tem que analisar também. Aqui você já está no nível que eu estou te colocando de ajuste fino. De chegar e avaliar, olha, eu tenho o controle da discussão de performance nessa aplicação. E aí eu sei que nesse ponto aqui, eu aceito ter, não esse problema, né? Vamos dizer, essa não eficiência completa. Porém, aqui, nesse outro ponto, eu contorno e equilibro, tá? E a grande decisão que você tem como estrategista no projeto de software é não agir pela emoção. Eu vejo as pessoas entrando somente no modo da emoção. Então você precisa olhar para toda a sua planta do seu projeto. E aí você vai tomar decisões mirando a sua estratégia. Dessa forma você vai conseguir ter uma melhor eficiência
durante o desenvolvimento, tá? Que ela é super importante, uma melhor eficiência com o seu produto em execução, tá? Então, são pontos de discussão que você sempre vai ter nos seus projetos de software. E só reforçando a visão, continue, tá? Olhando as apresentações do Mr. M. Eu recomendo, tá? E por que eu trago essas ressalvas anteriores? A ressalva é: não entre vendido. Lembra sempre do exemplo do avião que eu coloquei anteriormente. Então, economizar 1 tonelada em 20 anos não representa nada. Então, você precisa olhar para aquele código, entender. Aí você precisa ter fundamentos para saber como funciona um bloco de código, né? Como realmente se comporta. Se você quiser aprofundar, estuda a alocação de memória, tá? Olha sempre para isso. Olha para processos, né, de repetição. Se você precisa executar somente esse processo várias vezes, chamadas recursivas, né? Como você está alocando aquele objeto, qual o ciclo de vida daquele objeto. Tem coisas básicas que são conhecidas e as pessoas acabam se enganando, tá? Então, se você fizer um checklist básico de coisas que já são conhecidas e reforçar e até acompanhar isso nos projetos de vocês vão ver que vocês já vão dando um passo incremental à frente, tá? Usem ferramentas de análise de performance, eu recomendo, tá? Durante todo o ciclo de desenvolvimento, são ferramentas que vão analisar a alocação de memória, vão analisar todo esse processo que pode desencadear num consumo, né, de performance, de CPU, porque nós estamos rodando aplicações hoje em um novo ecossistema. E essa é uma outra discussão que eu venho tendo com vocês aqui há muito tempo. Eu vou reforçar bastante que o mundo mudou. E se o mundo mudou, nós temos uma nova planta computacional. Para a gente ter o melhor benefício dessa planta computacional, a gente precisa rever as nossas estratégias de desenvolvimento de software. E isso envolve a arquitetura da aplicação, tá? Então a aplicação tem que ser otimizada sim, e muito, tá? Porque imagina, por exemplo, você vai rodar num ambiente computacional que ele é elástico, tá? Mas ele cobra. E se você olhar grande parte hoje do custo, né, computacional do cloud, é discussão em todas as empresas que querem ter uma maior eficiência, querem entregar melhor, só que as aplicações não estão preparadas para isso. E parte da preparação é você discutir a estratégia de desenvolvimento de software e tomar cuidado com a injeção de código fantasma, que pode levar a fluxos diferentes nos projetos de vocês. Esse específico que eu citei hoje, tá? É um clássico de muitos. Tá? Esse foi mais divertido porque todo evento de request que chegava, antes mesmo de processar qualquer outra coisa, rodava esse processo inútil. Imagina o quanto de recurso computacional esse cliente estava gastando para nada. Simplesmente porque uma pessoa que precisava resolver um outro problema pegou esse bloco, colocou lá e passou a interceptar. Ela chegou, analisou, deu só aquele rodou na minha máquina, commit em produção, tá? Falar em commit em produção, eu já vivi cenários bem interessantes sobre isso. E, de novo, nesse modelo do código de palco, né? Hoje nós temos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de linguagem de programação, várias possibilidades que levam a caminhos positivos e que levam a caminhos negativos. Então, se você vai fazer uma alocação grande, né, de objetos, tem um custo, tem um ciclo de vida isso. Se você tem uma aplicação que vai ter vários usuários acessando simultaneamente, você precisa entender que decisões que você toma ali afetam todos, tá? E eu já vi coisas assim de colocarem um lock no processo e travar toda a empresa por uma linha que foi colocada no lugar errado e que afetava todo mundo, gerou uma fila e essa fila foi se acumulando porque o volume de requests é alto. Então, uma coisa é você rodar um processo, como eu vi uma determinada vez, um DBA rodou um procedimento dele lá no banco, falou: aqui na minha máquina, ó,
milésima de segundos. Como assim você está reclamando da performance? Olha o teste que essa pessoa fez. Uma execução. Quando nós colocamos um teste de carga com várias execuções recorrentes, ou melhor, concorrentes, o que foi que aconteceu? Travou, né? É óbvio, né? Então, a gente tem que sair dessa história também do caminho feliz. Se você quer entrar no cenário de alta performance, um cenário que vai impactar 1 ou 1 bilhão de pessoas, tem que se abrir a caixa, tá? Tem que sair para um momento de reflexão. Tem que se preocupar com o que você faz nos projetos de software. E cada linha de código que você escreve define o futuro do seu negócio. Manda isso lá no LinkedIn e me marca o Ramon Durães. Isso é super importante. Esse é um trabalho que eu tenho defendido há muitos anos, de forma consistente e formando uma cultura de pessoas que refletem e que estão hoje impactando milhões de pessoas. Sou muito feliz por estar aqui, conversando com vocês sobre esses temas, que eles são valiosos, tá? São temas direto da trincheira. Porque somente na trincheira você vai aprender. Outro dia eu vi um comentário engraçadinho de uma pessoa desenvolvedora que falou que olhava o código da empresa, né, antes de entrar. É uma boa reflexão, tá? Olhar o código da empresa lá na entrevista para saber se ele vai para a vaga ou não. Tudo tem uma ótica, né? A ótica dele, ele tá fazendo uma piada engraçada, tá falando que ele pode escolher. É a visão dele, tá? E eu vou contar a minha experiência. Eu cresci e sou conhecido no mercado por resolver, tá? Eu sou a pessoa que entra e resolve. Então eu resolvo conflito de pessoas dos projetos, eu resolvo conflito de aplicações, eu resolvo conflito de estratégia, eu resolvo cenários onde a área usuária está em conflito, o time de desenvolvimento está em conflito, os executivos estão em conflito, né? Eu chamo dos 3 pilares. Quando quebra esses 3 pilares, aí é bronca, tá? Mas chamando a atenção do Codebase, rapidinho, que essa pessoa escreveu, eu achei bem interessante, né? Mas como vocês vão aprender se vocês não viveram o cenário? O projeto lá é super complexo. Entra e ajuda a resolver. Vocês vão perceber, né? Volta no início quando eu falei da cultura, entender a história, entender qual era o problema que resolvia naquela época, entender o problema que o software está sendo colocado hoje e traga a solução, no lugar de você fugir da solução. Esse é outro ponto também para você refletir, se você quiser avançar profissionalmente na sua carreira, porque esse track record que você vai ter não é um caminho fácil, tá? Vale ressaltar, vai te dar musculatura para você ter um embasamento histórico e tomar decisões complexas em projetos de software. Eu escrevi e publiquei uns 2 pontos sobre a parte do desenvolvedor inocente, né? Que sai simplesmente entrando em contextos como esse. Esse bate-papo de hoje poderia ser a fase 3 do desenvolvedor inocente, mas saiu como uma edição extra, porque eu estou vendo algumas coisas acontecer nos projetos de software e a recorrência está muito grande. Então eu trouxe essa provocação para vocês, tá? Eu gostaria de saber o feedback de vocês também, se vocês estão observando isso nos projetos de software. Aproveitando, quem quiser me mandar algum feedback, pode mandar no ramondurães@devprime.tech. Será um maior prazer receber sugestões de temas também. Eu vou guardando os temas e, a depender do tempo, eu vou trazendo nesse bate-papo, tá? Qualquer outra sugestão também é super válida. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas. Lembra de curtir, compartilhar, coloca nos grupos de vocês, para outras pessoas refletirem, tá? É dessa forma que nós criaremos um ecossistema forte de desenvolvimento de software. Nós somos pessoas muito criativas, tá? E se a gente canalizar efetivamente essa criatividade, só existe um resultado. Chama-se transformação. E eu digo a vocês, a tecnologia transforma.
A tecnologia nos leva a oportunidades incríveis. E todos vocês que me escutam sabem disso, de alguma forma, o quanto a tecnologia tem aberto oportunidade para vocês. E o que a gente tem que fazer é aproveitar essas oportunidades de forma estruturada. Porque senão nós vamos desconstruir um momento valioso, tá? Que nós estamos lutando há anos para ter esse espaço. E a pessoa que vos fala tem propriedade para falar sobre isso. Porque eu venho trabalhando há anos com o objetivo de contribuir com a melhoria do nosso ecossistema de software. Eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar em projetos complexos, em cenários que vocês não imaginam dentro de projetos de software. E nunca foi fácil, tá? Porque cada projeto é um desafio. Imagina pessoas que trabalham a vida toda no mesmo projeto, durante 15 anos trabalhando em diversos projetos ao mesmo tempo. Então, é quase 100 anos de projetos. Porque cada empresa dessa tem anos, pessoas, culturas, objetivos, passado, presente e futuro. E eu estou falando isso para vocês entenderem que o papel dessas organizações, o papel da transformação, depende das decisões que vocês tomam nos projetos de software. E essas decisões precisam ser estruturadas, porque nós precisamos pavimentar um caminho de transformação. E é esse o ponto-chave de qualquer discussão de estratégia de desenvolvimento de software. Precisamos garantir a continuidade dos nossos projetos de software. Precisamos sair do ciclo recorrente de retrabalho. Precisamos sair do custo da ineficiência. Precisamos sair do custo da não inovação. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E já pararam para pensar que alguns desafios que nós temos hoje são resolvidos de forma simples, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de reflexão, com um aprofundamento que todos vocês precisam? Não deixem de estudar. Essa é uma área rica. É uma área com horizontes infinitos. Mas vocês precisam estudar. Estudar, entender e praticar. Por isso, quando encontrarem desafios, encarem. Faça análise. Converse com outras pessoas. Compartilhe essas experiências. São esses aprendizados que vão levar vocês ao próximo nível, que vão levar a equipe ao próximo nível e vão levar a organização ao próximo nível. Estejam prontos, porque o papel de vocês é fundamental nesse momento que nós estamos discutindo de transformação digital. Eu tenho conversado diariamente com diversas companhias sobre estratégias, né? E todas essas estratégias estão associadas à inovação sustentada pela tecnologia que vocês desenvolvem. Por isso, de grão em grão, tomando cuidado com pequenas ações, faremos grandes projetos de transformação. Lembrem disso, é um movimento super importante. E se cada um de vocês fizer um passo à frente, não precisa dar passos grandes, um passo à frente cada dia, vocês vão ver que vocês vão melhorar. Vocês vão ver que o resultado de vocês vai melhorar. Se preocupem com cada linha de código e vocês vão ver que o resultado é incrível, tá? E esse trabalho de crescimento de vocês é justamente dessa experiência, tá? Essa experiência de conviver com cenários difíceis e buscar caminhos, né, de saída para fazer os projetos de transformação. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Assinem, né, esse bate-papo, seja pelo YouTube, seja
por meio do Spotify e outros canais. Compartilhem nos grupos, compartilhem com outras pessoas, tragam sugestões. Podem compartilhar esse bate-papo também pelo LinkedIn, me marca por lá, estou sempre lá conversando também. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, dedicar um pouco do dia a dia, da minha experiência, apoiando projetos complexos de software, para que sirvam de roteiro até, para que vocês estejam mais na frente também apoiando essas discussões. Dessa forma nós vamos criar um ecossistema forte, sólido de desenvolvimento de software. Precisando de ajuda nas discussões, nos projetos de software, estejam à vontade também para entrar em contato conosco. Eu estou no e-mail ramonduranes@devprime.tech. Lembre de também conhecer a plataforma DevPrime e experimentar, desenvolver o seu primeiro microservice Cloud Native em 30 minutos, usando os nossos aceleradores que nós fornecemos para apoiar o desenvolvimento de aplicações complexas. A DevPrime é uma empresa global que tem o papel principal de democratizar o desenvolvimento de aplicações complexas. Ramon Durães falando com vocês. Até a próxima.